Se eu tivesse que resumir esse evento presencial em uma palavra, seria pagaria mais. Oi, meu nome é Laila, eu sou designer estrategista de marcas e empresas, também mentora de designers. E esse é o Clube do Digital. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer um pouco para vocês um debriefing de como foi o meu primeiro evento presencial, a Wonder Maison, em São Paulo. Bom, primeiro eu vou contextualizar vocês o que foi esse evento, quem que foi a pessoa por trás. Então, a Wonder Maison foi um evento para mulheres do digital sobre posicionamento, marcas, marketing. Tiveram 1000 mulheres nesse evento e eu estava entre elas, as 1% do digital. A palestra não, né? O evento em si, ele foi muito voltado a posicionamento e o que seria isso, né? Eu faço parte da Wonder, que é a comunidade da Maia Santos, a pessoa por trás disso. É uma jovem brilhante, ela tem 24 anos e ela já construiu tanta coisa e eu fui muito com o coração aberto e a mente aberta para esse evento, porque, como eu falei, é uma jovem de 24 anos e ela tem diversas empresas e ela começou pequeno, ela não é herdeira, então eu me conectei muito com a história dela. Ela também já foi social media e a trajetória dela, assim, me inspira muito. Então, esse evento, eu conheci muitas pessoas, eu conheci tanto pessoalmente, né, algumas mulheres que eu já tinha conversado, assim, no Instagram e tal, mas conhecer também algumas palestrantes que eu não conhecia. Então foi um momento assim muito de descoberta. Eu nunca tinha ido num evento presencial, esse foi o meu primeiro. Então, se você também nunca foi num evento, ou você vai num evento presencial de marketing, assim, desses big players, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito disso também, porque é aquilo, a gente vai para um evento presencial e se preocupa com a roupa, a maquiagem, o hotel, né, a passagem, se for em outra cidade, assim como eu sou de Maringá, eu fui para São Paulo, então a passagem de avião, as pessoas que a gente vai conhecer, a gente fica pensando nisso, né, o networking que você vai fazer, se você vai sair de lá com contatos, com uma cliente, não sei. Então você vai pensando muito nisso, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, o primeiro dia foi sábado e domingo, a gente chegou quinta. Então a gente teve a sexta, assim, para aproveitar, daí a gente saiu, foi andar pela cidade, foi em barzinhos e tal. Posso até fazer um outro vídeo contando esse tour por São Paulo que a gente fez e tal, mas o foco aqui vai ser no evento. Então a gente vai pro evento, né? Vou começar bem antes disso ainda, no hotel. Eu tava me arrumando. Primeiro dia a gente tinha aqui toda de branco, então o look all white, a gente, né, fica muito preocupada. Fiquei muito preocupada com a roupa que eu ia. Então esse foi o look, eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo. E como eu falei, eu fui muito com a mente e com o coração aberto. Eu sou uma pessoa eu era muito tímida, muito quieta. Eu falo que eu era porque eu não vou falar que eu sou, porque se eu falar que eu sou uma pessoa assim, é como se eu estivesse internalizando isso, né? E eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa mais aberta, mais espontânea. Porque antes eu era muito tímida, muito quieta, não conversava com as pessoas, ficava muito na minha, meu mundinho. Eu sou designer, né? Então nós criativas, a gente tem um pouco disso. De eu vou me isolar aqui, né? Eu vou ficar no meu mundinho aqui confortável, deixa eu ficar quietinha aqui e, né, o mundo acontecendo lá fora e a gente aqui dentro. Logo quando eu desci, né, do quarto, fui pro hall de entrada, já vi várias mulheres todas de branco e eu dando bom dia para todo mundo, porque eu tava assim, eu vou aproveitar esse momento ao máximo, eu vou conversar com o máximo de pessoas possível, eu quero conhecer, eu quero fazer contatos, quero fazer amizades. E assim eu fui. Aí eu fui pra fora do hotel, assim, no hall, pegar um Uber e tinha 2 mulheres lá na frente, de branco. Eu olhei pra elas e falei assim, vocês estão indo pro evento, né? Posso ir no Uber com vocês? Então eu tive essa coragem de sabe, foi entrona mesmo, vamos dizer assim. E elas, sim, claro, vamos juntas. E ali eu conheci a Milena e a Mariana, maravilhosas.
A gente foi se conhecendo ali no Uber mesmo, né? E o evento foi separado em 3 categorias: o Black, o Gold e o Silver. O Silver é o ingresso mais barato, o Gold intermediário e o Black mais exclusivo e tal. Uma delas estava no Black e a outra no Silver. E eu me conectei mais ali com a menina do Silver, a Mariana, maravilhosa. Um beijo, Mari. E a gente ficou juntas do começo ao fim. Sabe aquela pessoa, quando você bate o santo, você conversa com ela e parece que vocês se conhecem há muito tempo? Assim foi com a Mari. Então a gente ia ficar ali no Silver. Chegando lá, já é assim, surreal, né? Ela foi no Expo Center Norte, aquele lugar enorme. Chegando assim, várias mulheres também, entrando de branco, todas sorrindo, lindas, lindas, assim, maravilhosas, muito felizes. E logo lá fora eu já reconheci também uma outra mulher que eu tinha conversado no Instagram. E a gente foi entrando. Primeiro passa pela parte do credenciamento, que já é um espetáculo também, já começa assim, né? O Wonder Maison, o espetáculo, literalmente. Aí a gente pega o crachá, coloca o nosso nome e sobe as escadas rolantes. E já logo entrando assim, né, que era no 2º andar, tem lá os nossos nomes passando no telão, no túnel. Você se sente tão especial aquele momento, você procurando o seu nome, assim, vendo o nome das outras pessoas. Você fala, olha, eu conheço aquela ali, olha aquele nome. Foi muito legal essa parte também. E lá na parte de fora do lugar da palestra era separado, né? A palestra era lá dentro da sala e fora tinha alguns stands, assim, de algumas ações de marcas. E como eu falei, a Maia, ela tem várias empresas, né? Então tinha lá do podcast dela, da Wonderlux, que é uma marca de skincare que ela tá lançando. E o Bem Madame, que é um brechó second hand, uma coisa bem mais chique, assim, que são as roupas que ela usa nos eventos, nas palestras. Então, roupas que têm histórias para quem acompanha ela. Tipo, nossa, aquele look ela usou em tal lugar, aquele ali foi no evento do ano passado em Portugal que ela usou. Então, tem essas histórias ali, né, nesses looks. E foi muito legal acompanhar, ver tudo, aquelas mulheres, assim, e entrando no lugar da palestra. Estava separado, né? O Black ficava bem na frente do palco, em mesas. Falei assim, no próximo eu vou estar no Black, quero, né, ter essa experiência. O Gold ficava mais na lateral e o Silver do outro lado, assim. E na primeira parte, eu consegui ficar bem na frente. Muito, assim, legal a visualização que a gente teve ali. E já começou assim, gente, com surra atrás de surra, tapa na cara atrás de tapa na cara. Começou as palestras, assim começam as palestras, né? A primeira foi a da Maia, quando ela começa já com posicionamento. E o posicionamento, né? Quem estuda sobre isso, ou quem não estuda, tem que saber que o seu posicionamento nas redes sociais é uma das coisas mais importantes. Depois que eu entrei para a Wonder, o meu posicionamento mudou muito. A Wonder trata sobre posicionamento, imagem pessoal, conteúdo e algumas estratégias. Eu era outra pessoa antes de entrar na Wonder. Eu me tornei uma profissional muito mais profissional, uma mulher muito mais mulher. E o meu posicionamento mudou muito. E isso é muito forte porque eu aprendi a me posicionar ali nas redes sociais. Antes eu postava só por postar. Eu sempre produzi muito conteúdo, né? Então, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu só fazia mesmo, de fato. Porque isso também é muito importante, você fazer. Comece e depois melhore, né? Então, eu fui assim. Eu comecei e eu fui mudando ao longo. Eu fui refinando ali, né? Toda a minha imagem, o meu posicionamento, os meus conteúdos. Hoje, eu tô assim, nossa, muito mais cara, vamos se dizer. Porque eu também investi muito para estar ali, né? E ela falando, né, sobre o posicionamento, eu quero dar alguns insights aqui para vocês do que eu fui absorvendo ali. No primeiro dia, teve várias palestras, assim, sobre posicionamento, conteúdo, inteligência artificial, ambiência, realização, comunidade, vendas, comprometimento. E como eu falei, logo no primeiro
nas primeiras partes, assim, você já leva uns tapas na cara. E eu vou pegar aqui e vou contar um pouco pra vocês de como foi. Primeiro a gente começa ali sobre o turning point, né? O ponto de virada. Qual que é o seu ponto de virada? Qual que foi seu ponto de virada? O da Maia, por exemplo, foi quando ela estava numa cafeteria, 4 horas da tarde, trabalhando. E ela viu uma mesa de senhoras, amigas, comemorando, tomando champanhe 4 horas da tarde, numa quarta-feira. E ela ali trabalhando, e ela viu aquelas mulheres, e ela ficou se imaginando, e por que não eu? Né? Por que eu não posso viver isso também? Ela foi lá, pegou uma taça e brindou com essas mulheres. E depois daquilo ela falou que ela nunca mais ia se colocar numa posição abaixo da qual ela gostaria de estar, então ela mudou o posicionamento dela e, enfim, né? Eu estou onde as maiores se encontram. Então, essa é uma frase muito poderosa, assim, sabe? Teve muito dessas frases poderosas, frases de efeito. Eu já sabia que teria muito disso, mas eu não, sabe? Eu só ficava, tipo, ai, aquela galera batendo palma, gritando, tipo, ai, nada a ver, né? Só que quando você tá ali dentro daquilo, é uma vibe, assim, surreal, surreal. Porque aquilo, eu paguei para estar ali, sabe? Eu me coloquei naquele lugar. Então eu vou aproveitar o máximo, o máximo. Então a gente falou muito sobre deixar o medo e a vergonha em casa. Então eu fiz isso. Eu queria ser vista, eu queria me colocar nessa posição de eu estou aqui. O que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para, sabe, me conta a sua história, quero te conhecer, o que você faz. Conversei com muitas mulheres, a gente trocou, assim, teve momentos de networking também, onde você conversava com as pessoas ao seu redor. E é muito isso, deixar o medo e a vergonha em casa para você aproveitar esse momento ao máximo, porque é a ambiência também, a gente falou muito de ambiência também. Até tem uma frase aqui que eu anotei. Muito legal, muito legal. Saia da síndrome da Branca de Neve, rodeada de pessoas pequenas. Não se coloque nesse lugar. Então, eu estava ali entre as maiores. Gente, quem sou eu, sabe? Mas eu me coloco nessa posição. Hoje em dia, eu já não tenho mais medo ou vergonha de expor o meu pensamento, de me posicionar nas redes sociais. A gente vive numa bolha, sabe? A gente tem os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que vivem ao redor de nós. Só que a gente precisa se colocar nesses lugares também. Porque a gente não consegue conversar com certas coisas, com a nossa família, amigos. Não dá para conversar, que as pessoas não vivem as mesmas coisas que você. Se você trabalha com o digital, assim como eu, é um mundinho que só a gente sabe. Só quem produz conteúdo sabe como é. E você tem que se colocar perto dessas pessoas que vivem esse mundo, esse mesmo mundo que você, a mesma realidade, têm as mesmas dificuldades, os mesmos medos, querem as mesmas coisas, os mesmos desejos. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você se inspira, com quem você dedica seu tempo, sabe? Então, é claro que assim, a realidade do Brasil é muito discrepante, né? A desigualdade que existe, mas eu tô falando aqui da minha vida, do que eu conheço, do que eu vivo. Então, quando eu posso, eu me sento na mesa onde eu sou a mais burra e a mais pobre, porque eu quero me colocar nesse lugar onde as melhores se encontram, onde você tá entre as 1%, sabe? Então, eu tive que pagar por isso. Eu tive que pagar. Claro que assim, né, não tô falando para você fazer a mesma coisa, mas se você tiver a oportunidade, se você também se sente assim, se você também é ambiciosa, entre numa mentoria, entre numa comunidade, esteja perto de pessoas que estão num outro patamar. Porque para você chegar lá vai ser mais fácil. As pessoas vão te dar os melhores conselhos, as melhores dicas. Você vai ouvir as coisas que você precisa ouvir, as coisas que você quer ouvir, as coisas que você não quer ouvir. Porque é isso, a gente tem que sair
um pouco da zona de conforto para a gente poder crescer, né? Porque quando você quer crescer, se você não tá onde você gostaria de estar, porque você precisa se mexer, você precisa fazer por onde. Então, o ambiente conta muito, muito. Então, eu não vou falar aqui, né, tudo sobre o conteúdo em si, porque teve muito conteúdo. Ela começou com público, falando sobre público, que é uma das principais coisas que eu bato muito forte em cima tenha muito bem definido quem que é seu público. Porque a gente escolhe, né? A gente escolhe quem que é o nosso cliente. A gente escolhe para quem que a gente quer falar. Então, quando eu falo sobre estratégia de conteúdo, um conteúdo mais estratégico, um perfil mais estratégico, é você fazer as coisas com intenção, com intencionalidade. Então, quando eu produzo um conteúdo de uma narrativa forte, com um storytelling forte, com um funil de venda dentro do conteúdo, eu preciso saber quem que é meu público. Eu preciso saber quem que vai consumir esse conteúdo. A gente escolhe também, eu escolho quem que vai se conectar com esse conteúdo aqui. Tudo na copy. Então, ela faz um exercício muito legal para você definir seu público. Começar pelo inverso. Quem que não é seu público? Depois você para pensar um pouco nisso. De quem que não é seu público? Quem que você não quer atender? Quem que você não quer ter como cliente? Tipo aquele cliente sanguessuga, aquele cliente que te chama domingo, 7 horas da noite. Eu não quero esse tipo de cliente. Eu já tenho isso definido. Eu tenho definido quem que é meu cliente, quem que não é meu cliente. E isso é um exercício muito poderoso. Faça o reverso. Essa é só uma diquinha que eu vou dar aqui pra vocês. Porque eu paguei pra receber esse conteúdo. Então, eu não vou dar de graça pra vocês aqui, né? Pague, entra na minha mentoria. Mas, voltando. Dentre lá as palestras e tal, a gente teve vários exercícios, assim, com a pessoa que está do seu lado também, você compartilhar insights, você tá junto ali mesmo, né? E outra frase que me pegou muito, gente, isso aqui foi muito pra mim, que é: empreender sozinha é burrice. Quando entrou na parte de time, de equipe, gestão, me pegou demais, porque essa é uma das pontas soltas que eu tô amarrando agora, que é time. Eu sou designer estrategista, né, de marcas e empresas, então eu produzo conteúdo, eu faço a curadoria, eu escrevo a copy, eu faço design, eu converso com o cliente, eu sou tudo. Eu presa. Eu tenho pessoas que me ajudam, tô contratando mais pessoas também, abrindo um pouco mais. Porque além, né, de eu ser a designer estrategista, eu tenho os meus infoprodutos e eu tenho um e-commerce. Agora eu tenho um e-commerce de bolas. Então, tipo, se for para pensar, eu tenho 3 negócios. E como que eu faço isso tudo sozinha, né? Não tem como. Então, empreender sozinha é burrice. Burrice total. E eu tenho plena consciência disso, porque é aquilo. Será que tal pessoa vai conseguir fazer tão bom quanto eu? A gente não quer largar o osso, né? A gente acha que a gente sabe fazer da melhor forma. Só que às vezes a gente acha pessoas que sabem fazer até melhor que você. Então, daí entra na sua ossada ali de gerenciar essa pessoa, de fazer a gestão dessa equipe. E eu tô passando por isso agora. Então, né, a Maia, que tem 40 pessoas na equipe e tem 24 anos, alguma coisa eu tenho que aprender ali com ela, entendeu? A gente tem que se colocar na nossa pequenez de que a gente não sabe de tudo, a gente não é foda, a gente tem muita ainda coisa para aprender. E eu sou, assim, uma eterna aprendiz. Eu gosto muito de estudar, só que eu também preciso colocar em prática. E para colocar em prática eu preciso de tempo. Quando a gente traz pessoas para o nosso time, a gente está comprando tempo, né? Então, se eu passo ali 7 horas na minha semana fazendo uma coisa, se eu trazer outra pessoa para fazer isso para mim, eu tenho essas 7 horas para colocar energia em outras coisas que eu sei que vai me dar mais retorno. Então, a gente tem, né, que fazer isso em algum momento, porque isso é uma empresa, isso é um negócio. E a gente tem que levar isso como um negócio. Enfim, tô olhando um pouco mais aqui do que passou para nós. Uma outra coisa que
eu acho que pegou para todo mundo que estava lá no evento, é a questão de esteira de produto, esteira de infoproduto. A gente não ter só uma coisa. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui para o design. O design. Uma designer bem iniciante, quer, né, melhorar ali e tal, quer entrar para minha mentoria. Sendo que minha mentoria é para quem quer sair do freelance, quer ter um negócio mais profissional. Então, não é o momento dessa designer iniciante fazer a minha mentoria. Por mais que ela queira pagar 4.000 para participar e tal, o que ela vai acessar ali não é o que ela precisa necessariamente acessar. Então, ela entra para o clube do digital, que é um degrau abaixo, mas ainda assim acima, né, do que ela quer aprender. Então, a gente tem que entender qual que é o momento do nosso cliente. Então, por isso, voltando ao público, ao cliente, o perfil desse cliente. Então, a gente tem que ter um produto para cada fase desse cliente. E quando você toma consciência disso, você consegue montar a sua esteira. Eu não vou falar muito mais sobre isso agora aqui também, porque se eu for falar, eu dou uma aula aqui de 1 hora só sobre esteira de produtos. E isso a gente aprende na mentoria. Tá? Isso não tem no Clube do Digital, como eu falei, uma coisa mais avançada. E isso pegou muito para todas que estavam lá, porque geralmente assim, você tem um produto, né, ou um curso e uma mentoria e aquilo ali tá pronto, né? Só que uma mentoria que custa 3.000 reais e um curso de 500, tá? Mas e para quem tem mais de 500 e não tem 3.000? Por que não tem um produto intermediário ali? E para quem não tem nem 500, o que ela pode acessar ali por menos disso? Porque, né, por exemplo, eu tenho um produto de 100 reais. Esse produto de 100 reais vai ajudar essa pessoa a ascender para o próximo. E esse próximo vai ser para o próximo, e para o próximo. E quando isso acontece, você consegue fidelizar muito, né, a pessoa, porque a pessoa que entrou ali no primeiro produto, se ela gostou de você, ela vai querer continuar com você. E ela vai ascendendo ali junto com você. Isso é muito legal mesmo. Outra coisa, gente, o primeiro dia teve 5 palestras, só que foi muito mais forte na questão de conteúdo, assim. No segundo dia já foi com mais convidados e tal. Mas voltando ao evento em si, né? Teve coffee break, um lanchinho super gostoso. E gente, eu fiquei muito cansada. No primeiro e no segundo dia, assim, a gente fica muito cansada, porque é quase 10 horas que a gente fica lá, né? Começa, tipo, eu cheguei lá às 7 horas e fui embora quase 7 da noite. É um tempo que é uma energia, não um cansaço físico, é um cansaço mental, assim. Porque você absorve muita coisa, gente, muita coisa. Até que eu fiquei, assim, com uma ressaca moral por uns 3 dias depois do evento. Eu tô me recuperando agora, que assim, porque é uma energia que você vai, né, que você tem que prestar muita atenção a todos os detalhes. Ainda em São Paulo, né, quando você tá em São Paulo, qualquer lugarzinho você tem que tomar cuidado. Então é uma energia que você, né, que consome ali de você. E o primeiro dia, né, passou, o primeiro dia, ok, aí no segundo dia também, eles colocaram fotos nossas, assim, no túnel dos nomes. Teve fotos nossas também, foi super especial, assim. E teve o kit, né? Essa caderneta, onde eu anotei. Eu anotei mais no meu Notion, tá? Eu comecei a anotar aqui, só que eu levei o iPad, aí eu comecei a anotar lá. A caneta, a garrafa d'água, que tem um coisinho aqui, e a eco bag. A eco bag linda também. E esse foi o nosso kitzinho do Silver, né? O Gold recebeu mais umas outras coisas, o Black foi bem mais exclusivo. Teve carregador de celular por indução, fone de ouvido, mais umas outras coisas lá. O segundo dia a gente já podia ir com uma roupa qualquer, assim, que a gente escolhesse. Eu fui com essa roupa, vocês estão vendo agora, uma saia de paetê bem brilhante, assim. Ainda fui com a mesma blusa que eu fui no outro dia, tá? Eu usei a mesma blusinha e um blazer branco, um outro blazer branco que eu tinha. Que inclusive eu levei ele sujo e mandei lavar no hotel.
O hotel que a gente ficou foi o San Rafael, indicado pela Maia mesmo. E o hotel muito gostoso, muito gostoso. A comida do hotel maravilhosa. A gente pediu várias vezes a comida assim no hotel mesmo, no quarto do cardápio do hotel mesmo. Muito legal, muito gostoso. E também tinha lavanderia, né? Então eu já fui sabendo da roupa, né? Então assim, nossa, eu preciso saber se lá perto tem uma lavanderia ou se no próprio hotel tem. Então tinha, ainda bem, paguei R$29. R$29 para lavar um blazer. Não, maravilhoso. Mas enfim, voltando ao evento. Ela fez 2 pitches. Pitch, você sabe o que é pitch, né? Ela fez 2 ofertas. No primeiro dia foi para a Otrera, que é a mentoria avançada dela, que eu fiquei com muita vontade de entrar, muita vontade de entrar. Só que ainda eu senti que não era o meu momento. Mas eu quero, acho que final do ano eu pretendo entrar para a mentoria da Maia, que é cara também, caríssima, só que é um investimento, porque eu sei que dentro daquele grupo, daquela mentoria, eu vou explodir. Vocês me seguram, tá? Vocês não me seguram, na verdade. E no segundo dia, ela fez para Wonder Experience, que vai ser ano que vem, em São Paulo. 2 dias imersivos sobre time, vendas, alguma coisa assim também de conteúdo, eu acho. E era R$4.800. A outra estava quase 20 mil. Esse também eu não vou participar. Porque eu acho muito assim também. Eu tenho muito conhecimento. Muito conhecimento. Eu gosto muito de estudar. Só que eu preciso colocar em prática o que eu sei, sabe? E a gente fica muito nisso. De, vou comprar um curso aqui, entra numa mentoria ali, vou fazendo. Mas tem que fazer de fato. A gente tem que colocar o que a gente sabe em prática. E a gente fica muito nessa questão da comparação também, né? Tipo, tal pessoa, tipo, a Maia, mais nova que eu, ela alcançou tudo isso já, tem 40 pessoas na equipe, já é multimilionária, tem uma empresa gigante, e eu com 28 anos não tenho nem, metade, não tenho isso aqui que ela tem. Então, eu não me coloco mais nesse estado de comparação, que cada pessoa. E eu quero trabalhar com o que eu tenho já. Eu quero colocar em prática o que eu sei. Então, por isso que eu vou reabrir a minha mentoria também. Então, foi um pouco isso. Foi muito legal. Então, quando você vai para esse evento, se você for para um evento presencial, você quer ir para um evento presencial, vá com o coração e com a mente aberta. Só que outra coisa também, as pessoas falam muito do pré-evento, né? Essa questão do o hotel que eu vou, a maquiagem, a roupa, mas ninguém fala para o que vem depois. Eu não estava preparada para o que vinha depois, que a gente fica só com as lembranças, né? As lembranças e os PDFs aqui. E o que você vai fazer com essas informações agora? O que você, né? O que você vai fazer de fato, agora que você tem todo esse conhecimento? Então, eu estou nessa fase. Estou organizando as coisas, organizando minha mente. Eu vou abrir uma consultoria também, ou um novo produto que eu vou lançar, que é uma consultoria de empresas mesmo, onde eu mesma vou analisar dentro da pessoa, eu vou fazer ele junto com ela, dar esse direcionamento para que ela melhore o posicionamento dela, estruturar, na verdade, o posicionamento, porque às vezes a pessoa nem tem, ela só está ali produzindo conteúdo, às vezes nem está produzindo conteúdo, né? Montar a sua identidade visual, o seu posicionamento, o seu público, desenhar o seu público, vou te ajudar a desenhar seu público certinho. Os conteúdos, né? Depois de a gente definir seu público, a gente vai para os conteúdos para criar conteúdo estratégico que vá trazer resultado mesmo, né? Então, hoje eu faço isso com os meus clientes e eu vou abrir para outras pessoas, né? Hoje eu faço para os meus clientes os conteúdos e o design, no backstage, né, que é um design social media ali. Aí eu vou abrir esse outro infoproduto de consultoria, eu vou dar uma consultoria ali para a pessoa que quer ter o perfil estratégico também. Daí o próximo passo é a mentoria, que a mentoria já é um acompanhamento ali, né, onde eu vou direcionando ela o conteúdo de forma mensal mesmo, ter esse direcionamento, a pessoa ela saber junto comigo o que ela vai postar, qual que vai ser a campanha de venda dela, o que a gente vai colocar ali em cada semana, enfim. E foi isso a Wonder Maison. Eu sou outra pessoa agora,
tenho a cabeça muito mais aberta para muitas outras coisas. Uma das minhas palestras, assim, que eu mais gostei foi da Hannah Franklin, maravilhosa. Ela trouxe muitos exemplos, assim, de criadores de conteúdo que têm formatos criativos. A pauta dela ali foi como conteúdos criativos. E ela falou muito sobre formatos, né? Então, encontre o seu formato e quando você achar, repita ele até dar certo. Então, ela deu o exemplo do Felipe Neto, né? Que tinha o Não Faz Sentido. Ele começou faz muito tempo, faz mais de 10 anos. E ele começou, né, com o mesmo estilo, mesmo cenário, mesmo tom de voz. E foi o que funcionou para ele. Ele repetiu. E a gente trazer isso para nós também. Testar rápido, né? Testa e faz rápido. Deu certo, continua. Não deu certo, troca, muda, faz diferente até você encontrar um formato que dê muito certo. Então, ela mencionou a Mari Kruger, o Rodrigo Góes, o Dr. Rodrigo Torres. Me chamou muita atenção porque eu sou da criação de conteúdo, né? Eu sou desse mundinho. Porque o evento foi para mulheres no geral, mulheres empreendedoras. Então, tinha muitas esteticistas, mulheres da área da beleza, contabilidade, nutricionistas, designers, social media. Foi muito impactante. Estou lembrando agora dos momentos, por exemplo. Teve a parte de premiação das outreras, né? E vendo elas recebendo a plaquinha, né? Aquela plaquinha de 1 milhão, 400 mil, 30 mil. Gente, o menor que for, 30 mil. Já, meu Deus, 30 mil reais. Aí teve uma lá de 6 milhões. 6 milhões. Aí você olha e fala, gente, é possível. Eu quero estar ali também. É uma energia surreal. Eu fico muito feliz em ver outras mulheres sendo premiadas desse jeito. É muito inspirador. E eu espero que você também tenha a oportunidade de participar desses eventos, colocar nesses ambientes. Saiba que o poder da ambiência é poderoso quando você está perto de pessoas que querem as mesmas coisas que você. Ainda se você trabalha com o digital, é muito importante que você participe de uma mentoria, faça uma consultoria, entre numa comunidade, porque você vendo outras pessoas, né, elas vão te dando o caminho, vão te mostrando o caminho para chegar onde você quer. Primeira coisa é você saber o que você quer, né? Então isso é um autoconhecimento aí que você vai ter que fazer consigo mesma. Mas eu espero que você tenha essas oportunidades e aproveite o máximo. E é isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, me acompanhe nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.